Se quiser. Não. Vamos pular a sobremesa esta noite. Tenho algo para você. Thomas tirou um pequeno embrulho do bolso interno do paletó. Tudo o que acontecera desde aquele dia na garagem, quando Angela tentou levar o sofá velho para o beco para ser coletado pelos lixeiros, seu encontro com Leonard Williams, a crise opressiva de compulsão obsessiva que havia lhe roubado uma semana inteira, a criação da sua teoria sobre as desaparecidas, remontando a uma década, a reportagem sobre o corpo de Samantha Rogers sendo encontrado e, mais recentemente, a estranha descoberta no depósito, a pesquisa sobre a prática perturbadora de asfixia dupla e a ideia de Bill Blackwell estar envolvido em tudo isso, a fez-se esquecer do colar que ela encontrara na velha cesta de piquenique. Os acontecimentos da semana anterior também quase a levaram a se esquecer do aniversário. Naquele momento, sentada com um presente à sua frente, sentiu-se grata por ter se esquecido do colar. Se ele estivesse presente na sua mente, Angela não teria sido capaz de demonstrar surpresa. Posso abrir? Ela perguntou. Claro, Thomas respondeu. Angela puxou a caixa embrulhada para si, rasgou com cuidado o papel e abriu a tampa do pequeno estojo. Olhou com os olhos semicerrados para os brincos de diamante no interior de feltro, sem tentar esconder a sua confusão. Não gostou, querida? Angela fitou o marido e viu-lhe a expressão confusa que combinava com a sua. Não, ela respondeu com rapidez. Amei só, balançou a cabeça. Os brincos são lindos. Podemos trocar se não são do seu agrado. Alguns meses atrás, você os mostrou quando estávamos fazendo compras. Achei que seria uma surpresa perfeita. Angela assentiu. E é perfeita. Enquanto ela prendia os brincos nos lóbulos das orelhas, tudo em que sua mente conseguia pensar era no calor que encontrara escondido no fundo da cesta de piquenique na sua garagem. Angela, deitada na cama, fingia gostar da atenção do marido. Embora a vida sexual deles nunca tivesse sido muito ardente, havia alguma química entre os dois na cama, e o sexo sempre tinha sido agradável. Mas, naquela noite, a mente dela estava em outro lugar. Quando Thomas rolou para o lado, Angela pousou a cabeça no ombro do marido até ter certeza de que ele adormecera. Então, ao som da respiração ritmada dele, Angela saiu da cama, vestiu o roupão e calçou as meias. Já passava das 11 da noite, um horário em que ela jamais costumava pensar em se aventurar do lado de fora de casa. A simples ideia de se dirigir até a garagem na calada da noite fazia as pontas dos seus dedos formigarem e as cicatrizes nos seus ombros implorarem para ser arrancadas. Porém, outro desejo eclipsou seu medo e superou até o impulso mais forte das partes autodestrutivas da sua mente: a curiosidade. Angela sabia que, enquanto não desvendasse o mistério do colar, o sono nunca chegaria, mesmo com um uso generoso do Valium. Ela evitou os interruptores até alcançar a cozinha, onde acendeu a luz fosca sobre o fogão. Sentiu o rosto arder e um mal-estar familiar no estômago ao olhar pela janela para a garagem. O pulso acelerado e a irracionalidade das suas ações eram a maneira de o corpo implorar para que esperasse até a manhã seguinte, mas Angela não era capaz. Destrancando a porta dos fundos, ela saiu da casa em direção à garagem. O calor sufocante do verão não dava trégua mesmo tão tarde da noite, e Angela sentiu o ar úmido molhar seu rosto. A vizinhança estava em silêncio. Empunhando a pequena lanterna que levara consigo, ela manteve a luz do terraço apagada.
Um ataque de pânico iminente dificultou a sua respiração. Ângela correu para a porta de serviço nos fundos da garagem e entrou, iluminando o interior com a lanterna. O sofá sujo continuava encostado na parede. Ângela voltou a atenção para as prateleiras atravancadas e encontrou a cesta de piquenique. Puxando-a de seu lugar, abriu a tampa e apontou a lanterna para o seu interior. O fino estojo com o colar permanecia exatamente onde ela o deixara. Ângela enfiou a mão na cesta e o tirou. Ao abri-lo, encontrou o colar refletindo o brilho da lanterna. Na garagem escura, Ângela ergueu a mão para sentir os brincos pendurados nos lóbulos. Engoliu num súbito bolo de saliva que se formou no fundo da garganta, pensando no que aquilo poderia significar. Naquele verão, Thomas trabalhara até tarde, ao menos 2 ou 3 noites por semana. Ângela se lembrou de uma série de telefonemas no mês anterior, nos quais ninguém falou nada quando ela atendeu. Algumas vezes, o autor da chamada desligava o telefone logo depois de Ângela pronunciar a palavra alô. Ela sabia que Thomas havia contratado uma nova secretária naquele verão. Naquele momento, na garagem escura, Ângela lutou contra os gritos da sua mente que diziam que o marido vinha tendo um caso. A náusea voltou e o estômago embrulhou. Sem sucesso, ela tentou vomitar e, depois, deixou cair o estojo com o colar de volta na cesta e a recolocou na prateleira. Atravessou correndo a porta de serviço e vomitou em um pequeno canteiro gramado no quintal. Respirando pesadamente, aspirou o ar quente e úmido do verão até que uma segunda onda de náusea passou. Então, Ângela voltou apressadamente para casa, fechou e trancou a porta da cozinha. Então, as luzes se acenderam. Quando Ângela se virou, viu Thomas na cozinha usando apenas uma cueca boxer. O que está acontecendo? Ele quis saber. Ângela deu um tapinha na camisola. Era uma reação nervosa para ocultar a confusão. Provocou o efeito oposto. Ouvi barulho nas latas de lixo de novo. A tampa de uma delas caiu. Disse de imediato, julgando sua mentira como algo entre o terrível e o completamente inacreditável. Por que não me acordou? Eu só não queria que os vizinhos ouvissem. O Sr. Peterson tem andado nervoso desde que eu fechei a entrada para carros com o sofá. Thomas se dirigiu à porta dos fundos e puxou as cortinas para o lado. A porta de serviço da garagem está aberta, ele afirmou olhando para ela. Está? Não notei. Ângela sentiu o estômago voltando a embrulhar. Thomas destrancou a porta da cozinha e saiu para a garagem. O ar noturno, quente e úmido invadiu a casa enquanto Ângela ouvia entrar na garagem e acender as luzes. Ele ficou fora do alcance da visão por 1 minuto completo. Durante aquele tempo, ela sentiu um nó no estômago apertar e correu para o banheiro. E voltou a vomitar antes de se firmar na parede e descansar a testa no dorso da mão. Ouviu as tábuas do assoalho rangendo e, através das lágrimas, viu Thomas parado à soleira. Você está bem, Ângela? Não estou me sentindo bem mais uma vez. Por isso devia ter me acordado. Thomas a pegou por baixo do braço e a levou de volta para o andar de cima. Ela deixou que ele a conduzisse até a cama. Vi que você vomitou do lado de fora de casa. Ele puxou as cobertas sobre ela. Vou ligar para o médico de manhã. Sei que você tem resistido, Ângela, mas é hora de consultar a psiquiatra. Alguém tem que ajudá-la e eu não sei mais o que fazer por você. O frasco de Valium estava quase no fim.
Ela precisaria de mais. Por isso não protestou. Quando Thomas se deitou ao seu lado na cama, Angela fechou os olhos, mas não dormiu. Parte 16. Chicago, 25 de outubro de 2019. A rachadura foi fechada com habilidade, mas consumiu uma quantidade maior de epóxi do que Rory preferia usar. O adesivo adicional era necessário para assegurar que a órbita ocular da boneca predileta de Camille Bird permanecesse intacta. Rory não conseguiu entrar na atitude mental correta para reconstituir o assassinato da mulher. Então concentrou-se no seu brinquedo. Depois que Rory mergulhou na restauração, concluiu que o olho da boneca era o maior desafio em termos de reparo. Ela havia reconstruído a órbita ocular com uma mistura de papel machê e gesso, uma técnica descrita por Sabine Esch. Naquele momento, com o epóxi e gesso solidificados e o olho fixado na órbita, Rory se sentia satisfeita com o resultado. Quando a boneca ficava deitada, havia apenas um ligeiro atraso no fechamento da pálpebra que só o observador mais perspicaz perceberia. Rory lixou o adesivo para alisar a junção da rachadura original. Então cerrou as pálpebras e deslizou os dedos pelo rosto da boneca. A rachadura estava imperceptível. A sensação do rosto da boneca fora perfeitamente restaurada. Mas a aparência da boneca da infância de Camille Bird ainda deixava muito a desejar. O epóxi adicional e o polimento intenso tinham deixado uma mancha desbotada que corria como um rio em um mapa do contorno do couro cabeludo até a beira da mandíbula. A faixa curvada da porcelana desbotada parecia uma cicatriz mal curada. Rory sabia que as técnicas que utilizara para reparar a rachadura e reconstruir a órbita ocular eram inigualáveis. E também sabia onde estava o seu ponto fraco. Trazer a porcelana de volta ao seu estado original. Para essa tarefa, ela recorreria a um mestre. A única pessoa melhor do que ela. Era quase meia-noite quando Rory entrou na casa de repouso. Obtivera permissão da equipe para visitá-la assim tão tarde e o código de acesso para a entrada da frente. As enfermeiras sabiam que Greta raramente dormia à noite e que a melhor chance de Rory para uma conversa coerente geralmente vinha no começo da madrugada. As duas últimas visitas à tia Greta não tinham dado certo. Desde a morte do pai, Rory vinha tendo problemas para se relacionar com a tia-avó. Sem filhos, a família de tia Greta era composta do sobrinho, Frank Moore, e da filha dele. O pai de Rory tinha sido mais como um neto para Greta, e Rory como uma bisneta. Ao longo da vida, Rory aprendeu muitas coisas com Greta, incluindo seu amor pela restauração de bonecas de porcelana. Costumava ser a atividade mais apreciada por elas, restaurar bonecas antigas que se enfileiravam junto às paredes da casa de Greta. O amor mútuo pela restauração de bonecas antigas era a base de seu relacionamento, e foi como as duas se tornaram tão próximas durante a infância de Rory. Naquele momento, desde que a demência se infiltrara na mente de Greta, as bonecas antigas que Rory trazia para a cabeceira da tia-avó propiciavam um canal diferente para o passado, o acesso a uma parte da história de Greta cheia de alegria, em vez dos momentos angustiantes de sua vida geralmente desencadeados pela demência. A visita daquela noite também tinha laivos de egoísmo. Desde que pediram um encontro com o ladrão, um tremor havia tomado conta das mãos de Rory, do jeito que costumava acontecer na infância. A ansiedade a atormentava desde muito jovem, e a única maneira de passar pela infância tinha sido por meio da natureza calmante da tia Greta e das bonecas que restauravam juntas.
Os pais de Rory percebiam o efeito que Greta surtia sobre a filha e enviavam Rory para a casa dela quando os sinais do transtorno se tornavam evidentes. Após um longo fim de semana, ou às vezes uma estada prolongada que durava uma semana ou mais, Rory voltava para a casa dos pais recuperada e renovada, o que lembrava muito as bonecas que ela e Greta haviam restaurado. Naquela noite, Rory precisava dos mesmos poderes de cura que Greta lhe oferecera quando era uma criança desorientada. Rory levou a boneca Kastner de Camille Bird para o quarto escuro. Tia Greta estava sentada ereta na cama, com os olhos bem abertos, olhando para o nada. Rory visitava a tia-avó durante a noite, não só porque era o horário mais provável de pegar Greta em um estado de lucidez, mas também porque Rory sabia que o sono raramente chegava para ela nas altas horas da noite. Imaginar tia Greta deitada acordada, olhando para o vazio, nunca era reconfortante. Ela dera tanto para Rory na vida que a sobrinha neta se recusava a permitir que ela passasse sozinha o último período da existência. Oi, velhinha. Rory se aproximou da cabeceira. Os olhos de Greta se moveram para o lado, percebendo Rory de relance por apenas um instante. Eu tentei salvar você. Havia muito sangue. Eu sei, Rory afirmou. Você fez o melhor que pôde e ajudou muitos pacientes durante a sua carreira. Há muito sangue. Temos que ir ao hospital. Tia Greta, está tudo bem agora. Todos estão seguros. Temos que ir. Preciso de ajuda. Há muito sangue. Rory fez uma pausa e olhou para a tia-avó. Finalmente, pegou a mão dela e a apertou com delicadeza. Você prometeu que me ajudaria com uma restauração. Lembra disso? Rory colocou na cama a caixa contendo a boneca Kastner e imediatamente percebeu a mudança de comportamento da tia-avó. Greta olhou para a boneca, cujo rosto danificado era visível pela janela da tampa. Tive de usar uma grande quantidade de epóxi para reparar a rachadura. Isso exigiu muito lixamento para alisar a superfície. Eu a consertei perfeitamente, mas preciso da ajuda para fazer a porcelana voltar à cor original. Greta sentou-se direito na cama. Rory abriu a caixa, tirou a boneca e a colocou no colo da tia-avó. Então, encontrou os controles e ergueu a cabeceira da cama para que Greta ficasse totalmente ereta. Eu trouxe as suas tintas. Rory retirou da mochila um grande sortimento de frascos de vidro do tamanho dos de esmalte de unha em diversas cores. Ela virou o criado mudo e colocou as tintas sobre ele. Preciso de mais luz. Greta disse com a voz grave e rouca, diferente, naquele momento, das divagações estridentes de quando ficava presa na armadilha dos espasmos da demência. Rory puxou a luminária, acendeu as luzes do teto e viu sua tia-avó começar a trabalhar. No mesmo instante, Rory se transportou para a infância, para a casa de Greta, para a sala repleta de bonecas e para a bancada de trabalho onde ela e a tia passavam horas e horas. Sabe? Rory observava Greta passar uma demão de proteção sobre a rachadura reparada. Ela mantinha os olhos na boneca Kastner enquanto falava. Tenho de fazer algo que me deixa assustada. Rory nunca usava as palavras nervosa ou ansiosa. Fazer isso seria admitir demais. Greta continuava trabalhando sem nem sequer olhar de relance na direção de Rory. Tão concentrada estava na restauração.
Tenho de me encontrar com uma pessoa com quem o meu pai costumava trabalhar. Um cliente. Rory esperou um momento por alguma indicação de que Greta a ouvira. Ele é um homem mau, um homem perverso, pelo que sei, mas não tenho outra escolha a não ser me encontrar com ele. Finalmente, Greta parou de passar o pincel no rosto da boneca e encarou Rory. A gente sempre tem uma escolha. Por um instante, Rory permaneceu calada. Acho que é verdade. Greta voltou para a boneca, com toda a concentração direcionada na pintura da rachadura reparada abaixo da órbita ocular. Claro, as palavras de Greta eram corretas. Rory poderia ter dito ao juiz simplesmente que não pegaria o caso. Era legalmente obrigada a fazer isso? Essa era uma área cinzenta. Ser sócia do escritório de advocacia do pai colocava Rory como a primeira na fila para pegar os casos dele. Mas, se ela simplesmente tivesse se recusado, o juiz Boyle pouco poderia ter feito. A verdade era que Rory já fizera sua escolha. Ela iria se encontrar com aquele homem por um motivo. Escolheu encontrá-lo pessoalmente porque havia algo que seu pai escondera, e Rory queria saber o que era. E a única pessoa que poderia lhe dizer era o homem que estava na prisão esperando pelo seu livramento condicional. Cuidando da boneca com pinceladas uniformes e decididas, Greta estava conseguindo fazer a rachadura começar a desaparecer. Então, ela voltou a falar. Nada pode te assustar, a menos que você deixe que a assuste. Rory sorriu e se reclinou na cadeira. Adorava os raros momentos em que era capaz de se conectar com Greta, cuja mente ultimamente parecia ter sido devastada e roubada. 2 horas depois, a primeira demão estava terminada e em processo de secagem. Para um observador casual, a boneca de Camille Bird parecia perfeita. Mas Rory sabia que seriam necessárias mais 2 demãos de tinta e polimento para que ficasse realmente impecável. Por isso, ela se sentiu grata. Significava que logo teria uma oportunidade de se reconectar com sua tia-avó novamente. Chicago, agosto de 1979. O dia seguinte ao aniversário de Angela transcorreu sob o olhar atento de Thomas. Ela fez o possível para manter a calma enquanto se acostumava com a ideia de consultar um psiquiatra. Não havia nenhuma forma de evitar aquilo. Ela sabia que Thomas faria pressão. Ondas selvagens de memórias voltaram quando ela se lembrou dos anos da adolescência passados sob o domínio autoritário do seu médico, em quem os pais tinham depositado a confiança de que ele controlaria os acessos selvagens, evitaria os ferimentos auto-infligidos e transformaria a filha introvertida em uma adolescente normal. Angela havia ingerido o último Valium após se aventurar na garagem na noite anterior. Naquela manhã, quando o sol iluminou as molduras das janelas do quarto, ela ansiou que o mundo a arrancasse de outra noite de tormento. Naquele momento, sozinha na cama, ouviu Thomas falando ao telefone. Ele vinha fazendo ligações telefônicas desde as 9 horas. Angela sabia que uma delas tinha sido para o Dr. Solomon, pedindo a indicação de um psiquiatra. Angela nunca dissera a Thomas que a indicação original do Dr. Solomon fora jogada no lixo ou ela nunca retornara às últimas ligações do médico. Quando Angela enfim saiu da cama, Thomas ainda falava ao telefone, a voz grave ressoando da cozinha. Ela tomou banho e se vestiu. Ao descer a escada, viu o marido tomando café à mesa, analisando uma planilha do trabalho. Fez café.
ele afirmou. Sente-se melhor? Um pouco, sim. Ângela mentiu. Ela se serviu de uma xícara de café e se sentou diante dele. Liguei para o médico, disse Thomas. Ele só vai aparecer no consultório amanhã. Deixei um recado. Acho que eu deveria acompanhá-la quando você for consultar o psiquiatra. Ângela não protestou, apenas assentiu. Tenho um problema de trabalho para resolver em Indiana. Preciso ir até lá dar uma olhada. A esta hora da manhã, evito o horário do rush e chego lá no começo da tarde. Volto hoje à noite. Acredito que até às 8 estarei aqui. Pela primeira vez, Ângela sentiu que talvez tivesse exagerado no Valium. Uma onda de indiferença se apossara dela depois de engolir o último dos comprimidos, após a visita à garagem na véspera. O colar escondido na cesta de piquenique e os pensamentos sobre a infidelidade de Thomas ricochetearam em sua mente. Pensou na permanência do marido até a tarde da noite no escritório em diversas ocasiões e na profusão de trabalhos fora da cidade que frequentemente o fazia passar noites longe de casa. Tudo isso, junto com a rejeição de Catherine às suas descobertas, fazia Ângela se sentir sozinha e isolada, sem ninguém a quem recorrer. Aquilo não era verdade. Ela lembrou a si mesma. Através da bruma de pensamentos nebulosos, Ângela sabia que sempre tinha uma pessoa em sua vida em que podia confiar. E a oferta para ajudar Ângela a qualquer hora e qualquer motivo fora incondicional. Ela jamais pensou que precisaria de novo daquele auxílio, que a salvara aos 18 anos. Desde então, tinha estado por sua própria conta, livre dos limites dos pais, dos psiquiatras e do hospital psiquiátrico onde a mantinham prisioneira. Porém, naquela manhã, pela primeira vez em anos, Ângela precisava de ajuda. Depois de todos aqueles anos, ela se perguntava se a oferta ainda estaria de pé. Você vai ficar bem sozinha? Thomas perguntou. Posso ligar para Catherine e ver se ela pode ficar com você hoje. Não. A mente de Ângela vagou de volta à infância, quando os pais a observavam como falcões, sempre temendo o pior se a deixassem sozinha. E Catherine não era mais alguém em que ela podia confiar. Vou ficar bem. Thomas assentiu, olhando demoradamente para a mulher. A enfermeira do consultório do Dr. Solomon disse que ele às vezes retorna às ligações de casa. Então, se o telefone tocar, não deixe de atender. Ela falou que ele tentou contatar você, que ligou algumas vezes. Ângela olhou para o café, sentindo as paredes do seu mundo se contraindo sobre si. Ela apagara as mensagens do Dr. Solomon da secretária eletrônica com o pensamento ilógico de que, ao fazê-lo, nunca teria de falar com ele. Com o raciocínio absurdo de que apagar a voz do Dr. Solomon e o pedido dele por uma chamada de retorno a impediria de ter de retornar ao mundo dos psiquiatras. Finalmente, Ângela olhou para o marido e deu de ombros. Que eu saiba, ele não ligou. Mas não vou deixar de atender se o telefone tocar. 30 minutos depois, Ângela viu o marido tirar o carro da garagem e pegar o beco. Ele se afastou lentamente a caminho de Indiana para passar o dia. O ronco do motor da caminhonete estava quase fora do alcance da escuta no momento em que Ângela se pôs em movimento. Ela não tinha conseguido acompanhar o noticiário nos últimos 2 dias, sabendo que Thomas não gostaria da ideia de incitar sua paranoia com notícias sobre a garota cujo corpo fora encontrado na semana anterior. Naquele momento, porém, após a partida de Thomas, Ângela sentiu um súbito desejo de tomar conhecimento dos últimos detalhes do caso.
Estava ansiosa por qualquer coisa que tirasse da sua mente a ideia de que o marido arrumara uma amante. Ela não vira ou ouvira nenhuma atualização acerca de Samantha Rogers desde aquela reportagem no rádio na manhã em que fora ao depósito. Angela ligou à TV, mas, com a saída tardia de Thomas para o trabalho, os noticiários matinais já tinham terminado havia mais de uma hora. Então, ligou o rádio e procurou uma emissora que desse as últimas notícias.